Olá, tudo bem? Sou a Prof. Simoninha e hoje vamos falar sobre as comparações de frações. Vamos ao nosso primeiro exercício, ok? Qual é a maior entre as duas frações? 1/3 e 2/3. Observamos neste caso que os nossos denominadores são iguais. Isso quer dizer que os nossos inteiros foram divididos em pedaços de mesmo tamanho, ok? Neste primeiro, 1/3 foi considerado apenas uma dessas partes. E neste segundo, que é o 2/3, foram consideradas duas dessas partes. Se pensarmos, quem vai ser maior? Uma das partes ou duas das partes? Obviamente, né, que duas das partes. Por quê? Porque as partes foram divididas em partes iguais, ok? Vamos a um outro tipo de frações. 1/5 e 1/2. O que nós temos iguais agora? Os denominadores são diferentes. Então, a gente dividiu em partes diferentes. O numerador é que é igual. Então, a gente está pegando a mesma coisa e dividindo em partes diferentes. Como em 1/5 ela foi dividida em 5 partes, a gente terá partes menores. Esta aqui foi dividida apenas em 2 partes. Cada uma dessas partes será maior. Então, o que acontece? Eu tenho uma parte pequena, que foi dividida em 5, e uma parte maior, que foi dividida em 2. Qual das duas será o nosso maior número, ou nossa maior fração? 1/2, ok? Observe, gente, quando o denominador era igual, o numerador determinava quem era maior. Agora vai ser exatamente o inverso. Quanto menor o nosso denominador, maior será a nossa fração. Por quê? O nosso numerador é o mesmo, ok? Então, temos que prestar bastante atenção quando temos numeradores iguais ou denominadores iguais. Vamos a mais um exemplo. Desculpem, exercício. Sempre confundo. 3/10 e 3/4. O denominador é igual? Não. O numerador é igual. Então, vamos pensar. O numerador é igual. Eu estou dividindo a mesma coisa, só que eu estou dividindo em partes diferentes. Aqui eu dividi em 10 partes pequenas, e aqui eu dividi em 4 partes, que serão um pouquinho maiores. E a parte que foi considerada foi a mesma. Portanto, nossa maior fração será 3/4, ok? Observem de novo, gente. Quanto menos parte eu divido, maior será o meu número. Por quê? Porque o que eu estou dividindo é exatamente a mesma coisa. Então, observem. Numerador igual, quanto menor o denominador, maior será o número. Ok? Vamos a mais um exercício. De novo. 1/2 e 2/3. Aqui complicou um pouquinho, porque o denominador é diferente e o numerador também é diferente. Nesses casos, a gente vai ter que pensar de uma forma um pouquinho diferente. A gente vai tentar analisar a questão do termo da metade de alguma coisa, ok? Neste caso, a gente tem 1/2, que representa exatamente a metade, e 2/3. 2/3 representa mais ou menos que a metade. Como 2 é um número maior que a metade de 3, esse número é maior que a metade. Portanto, eu tenho um número maior que a metade e eu tenho um número que representa exatamente a metade. Qual dos dois é o maior? 2/3, o que é mais que a metade. Vamos a mais um exercício. 7/10 e 2/5. Ok? Vou usar a mesma ideia que eu usei agora, tá? No último exercício. Por quê? Porque os denominadores são diferentes e os numeradores também são diferentes. Então, não posso usar a regrinha inicial. 7 é mais ou é menos que a metade de 10? É mais, porque a metade de 10 seria 5. E 2 é mais ou menos que a metade de 5? É menos, porque a metade seria 2,5. Então, 2/5 representa menos que a metade e 7/10 representa mais que a metade. Qual deles é o maior? 7/10 é o maior. Neste exercício, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Nós usamos a ideia de metade, nem sempre será possível, mas a gente pode usar um outro conceito que a gente já estudou aqui, que são as frações equivalentes, ok?
Como assim? Eu posso ter o denominador igual, basta olhar o numerador. A gente poderia achar uma fração equivalente. Por exemplo, do 10 para o 5. Se eu multiplicar o 5 por 2, eu terei uma fração equivalente. Então, 2 quintos multiplicados por 2. Eu vou ter o dobro de 2 quintos, que será 4 décimos. 4 décimos e 7 décimos. Quem seria o maior? 7 décimos. Então, é uma outra forma da gente analisar, ok? Vamos para mais um, para ver se ficou bem claro essas relações, tá? Eu tenho 2/25, que representa bem menos que a metade, né? Quase nada. E eu tenho 3/50, que também representa bem menos que a metade, ok? Este é um caso onde a gente vai ter que usar o que acabamos de falar nas frações equivalentes, tá? O 25 vira 50? Vira se a gente multiplicar por 2, se a gente fizer o dobro dessa fração. Então, 2/25, se eu fizer o dobro, eu vou ter 4/50. 4/50 é mais ou é menos que 3/50? É maior. Então, o nosso maior número, neste caso, vai ser 2/25. Ok? Cuidem bastante, tá, gente? Porque às vezes vocês olham assim, o 13 e o 50 são maiores que o 2/25 e acabam achando que ele é maior. Depende, por quê? Aqui foi dividido em 25 partes e aqui em 50. Então, as partes deste daqui são muito menores, tá bem? Vamos à nossa última atividade, nosso último exercício, tá? 9/25 e 33/100. Quem é o maior das duas? Menor que a metade, menor que a metade, ok? Os dois são menores que a metade. Não vou poder usar a ideia de metade, vou usar a ideia de equivalente, tá? O 25 vira 100? Facinho, né? Basta a gente multiplicar por 4. 4 vezes 25 é 100. Para isso, eu também vou ter que multiplicar o meu numerador por 4, porque eu não posso alterar a minha fração. Eu posso escrevê-la de forma diferente através da equivalência. 9 vezes 4 é 36. Então, 36/100 seria o quê? Maior ou menor que 33/100? Seria maior que 33/100. Ok, gente? Ficamos por aqui hoje. Se tiver alguma dúvida, dá uma pesquisadinha lá no nosso outro vídeo sobre frações equivalentes. Se você quer continuar aprendendo, conheça melhor a Quip. O link com todas as informações está na descrição deste vídeo. Até a próxima!